A perda da memória é um fator que compromete a qualidade de vida de muitos idosos. Em alguns casos, é possível reverter o problema, mas para isso é importante fazer um diagnóstico preciso. A ressonância magnética e a tomografia computadorizada são grandes aliados nesses casos. A demência é uma síndrome que acomete grande parte da população idosa. Quando o indivíduo não reconhece alguém ou algum lugar e até mesmo há quanto tempo ocorreu determinado fato, isso significa que ele está com alteração de memória e, portanto, com um dos indicadores para o quadro demencial. De acordo com o radiologista Francisco Neto, existe uma série de procedimentos que podem diagnosticar o problema. O paciente com quadro demencial, ele tem inicialmente o diagnóstico clínico, geralmente feito por um clínico ou por um neurologista. Feito isto, o paciente é submetido então a exames complementares laboratoriais para investigar as várias causas da demência e também exames por imagem, entre eles tomografia computadorizada e, ultimamente, um exame muito bom, a ressonância magnética nuclear. Estes exames por imagem são capazes de apresentar alterações significativas que ocorreram no cérebro e diagnosticar um possível transtorno degenerativo que afeta idosos a partir dos 65 anos de idade. A substância cerebral ela é composta basicamente de dois tecidos, a substância cinzenta, que fica principalmente na periferia do cérebro, e a substância branca, que fica na porção mais profunda do cérebro. Então, as doenças podem acometer primariamente a substância cinzenta, a substância branca, ou as duas substâncias. Quando acomete a substância cinzenta, você tem o que se chama de transtorno neurodegenerativo. E o principal exemplo deste transtorno é a doença de Alzheimer. Por que essa doença é importante? Porque ela é comum, porque ela afeta as pessoas idosas, geralmente em torno de 65 anos de idade, pode acontecer um pouquinho antes ou um pouquinho depois, e porque, como atualmente a população está envelhecendo, devido ao melhor atendimento médico e as melhores condições de vida, então os transtornos demenciais estão muito mais comuns do que no passado. No passado o diagnóstico era clínico, atualmente ele é clínico e é auxiliado pelos exames de diagnóstico por imagem. É preciso saber que dentro deste quadro existem tipos de demência reversíveis. Daí a importância de se diagnosticá-la por meio de exames precisos, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. A ressonância, além de mostrar o aspecto estrutural da lesão, faz o diagnóstico entre as várias demências e também pode, através da espectroscopia de prótese do encéfalo, mostrar alterações metabólicas cerebrais que podem sugerir de forma bem intensa a doença de Alzheimer. É importante ressaltar que você pode ter quadros demenciais por processos que afetam primariamente a substância branca, que são doenças infecciosas, exemplo, as encefalites, por herpes, pelo vírus do HIV, os processos inflamatórios provocados pelas doenças sistêmicas que acometem os vasos que levam à inflamação, devido a um processo traumático extenso, com grande lesão cerebral, devido ao êxito do metabolismo do paciente, que podem afetar a substância branca, e também pacientes que são submetidos a radioterapia e quimioterapia, que podem provocar lesões cerebrais. Além disso, as demências vasculares também são bastante comuns, ocupam o segundo lugar em termos de quadros demenciais, que são aquelas demências pelas lesões ateroscleróticas, aquelas pessoas que têm aterosclerose, que têm dislipidemia e que levam a dificuldade de irrigação sanguínea e, com isso, a lesão cerebral que provoca o quadro demencial. Além de fazer o diagnóstico, os exames por imagem possibilitam a identificação de outros transtornos no cérebro e a indicação de tratamento mais precisa em cada caso. Além de mostrar a lesão estrutural, ele pode, pela dosagem dos metabólitos, confirmar esta doença e serve também para o acompanhamento evolutivo da doença, geralmente a doença que é progressiva, e também serve para fazer o diagnóstico diferencial com outras condições nas quais o paciente não tem uma demência em si, mas tem um quadro demencial. Por exemplo, às vezes o paciente tem um tumor cerebral e ele chega ao neurologista com a clínica que lembra um quadro demencial. E quando ele realiza a ressonância mostra que ele não tem uma demência como patologia de base. Ele tem um tumor cerebral que está afetando as estruturas adjacentes, geralmente pelo grande edema que ele provoca, levando às vezes a um quadro de desorientação que lembra um quadro demencial.
Os exames são um grande diferencial na hora de tratar a doença. No entanto, o Dr. Francisco Neto explica que existem alguns pacientes que não podem ou não devem realizá-los. O paciente que usa um marcapasso cardíaco, ele não pode se submeter à ressonância magnética, porque o túnel é um campo magnético muito forte e vai desmagnetizar o marcapasso, ele vai parar. Alguns tipos de prótese auditiva também contraindicam a realização do exame. No passado, o clipe de aderência cerebral contraindicava, porém hoje, com os clipes de material não ferromagnético, os pacientes geralmente que usam clipes de titânio, eles podem se submeter a uma ressonância magnética. Muitos perguntam também sobre o paciente gestante, que é uma paciente relativamente jovem, mas é uma paciente jovem que pode ter um quadro demencial, por exemplo, por uma encefalite. Então a gestação, ela não contraindica a realização da ressonância magnética. Porém, nós procuramos evitá-la no primeiro trimestre da gravidez, só por precaução. Mas se houver a necessidade diagnóstica, nós realizamos o mesmo com a paciente no primeiro trimestre da gravidez. Se você ou alguém da sua família sofre com esse problema, não perca tempo. Procure logo um médico que ele fará a solicitação dos exames necessários. Depois disso, com o diagnóstico certo, ele vai prescrever o melhor tratamento.